Meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos a este local. O nosso texto de hoje será bem pequeno, vai ser apenas 2 versículos, que está em 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 1 e o versículo 2. Lembramos que estamos fazendo a exposição, já faz algum tempo, do texto de 1 Timóteo. A semana passada eu não estive aqui, na quinta-feira, e o irmão Wagner fez a exposição de uma parte e terminou o capítulo 4. E aí nós estamos iniciando hoje o capítulo 5. Então, do verso 1 ao verso 2 do capítulo 5 é um assunto, e do verso 3 em diante nós temos outro assunto, que é sobre a questão social na igreja, que envolvia a questão dos cuidados que a igreja deveria ter com as viúvas. Então, dá para ver aí a partir do verso 3, nós temos de forma muito clara até o verso 16. Por isso a gente vai fazer apenas o verso 2 hoje, que é uma perícope, e na próxima semana estaremos falando sobre as viúvas da igreja de Éfeso no primeiro século, e acredito que será muito importante, porque a gente vai fazer uma correlação com os dias atuais, e os irmãos vão claramente entender o problema social daquele período, o problema social que a gente enfrenta nos dias atuais. O texto diz assim, mais uma vez, 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e verso 2: Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então esse é o texto. A gente vai orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra mais uma vez está diante de nós, para nos instruir no caminho que precisamos seguir. Eu te peço que o Teu Santo Espírito, que habita na vida dos Teus servos que aqui estão, possa fazer com que a Tua palavra sirva de alimento para as nossas almas nesta noite. Que o Teu Santo Espírito visite também os Teus servos que estão acompanhando de seus lares. Que a Tua palavra, independentemente das circunstâncias que estejamos atravessando no momento de nossas vidas, que ela venha continuar fazendo a obra que precisa ser feita. Eu te peço que esses 2 versos possam iluminar as nossas vidas, de tal forma que possamos crescer para a glória do Teu nome. Senhor nosso Deus, neste momento, eu quero fazer menção da Cíntia, a sobrinha da irmã Leia, que está passando por um momento difícil, de altos e baixos, eu diria assim, no tratamento que ela tem enfrentado ao longo desses dias. Nosso Deus, nós entendemos que além dos médicos está o nosso Senhor, que tem o domínio sobre tudo. Tu tens o controle sobre todas as coisas. Essa família, eu tenho certeza que tem clamado a Ti, tem esperado em Ti. Na verdade, tem colocado à disposição muito maior em acreditar que Tu tens a solução para esse problema que ela tem enfrentado. Pai, primeiramente eu quero Te pedir que acalme os corações de cada parente desta jovem, que eles nunca percam as esperanças no Senhor, que a fé de cada um a cada dia seja renovada em seus corações, independente de qualquer coisa. Senhor, Tu tens o domínio dos nossos dias em Tuas mãos. Antes que nós viéssemos a este mundo, os nossos dias já estavam todos contados por Ti. Nós não sabemos
se os dias dessa jovem que foram contados por Ti estão findando. Mas nós acreditamos que, independente de qualquer coisa, Tu tens o poder para tirá-la de lá, se essa for a Tua vontade soberana. Nós queremos acreditar, nós queremos ir além da ciência e além de uma fé cotidiana que nós costumamos dizer que temos. Eu sei que tudo neste mundo glorifica o Teu santo nome, e eu te peço que essa vida também, com tudo aquilo que está acontecendo, as coisas aconteçam para a glória do Teu nome, através desse aparente problema para os seres humanos, diante desse aparente problema para os corações humanos, que com certeza estão quebrados, aguardando algo do Senhor. Eu te peço que a Tua vontade soberana se estabeleça nessa vida, de forma que possamos ver o Teu amor muito claro se manifestando nessa situação. Existem outras pessoas que também se encontram em leitos. Alguns os médicos já despacharam, não há mais solução humana. Outros talvez estejam confiando nos remédios. Nosso Deus e Pai, age na vida dos seres humanos, que esse seja um momento de reflexão para muitas pessoas, para que elas se cheguem verdadeiramente a Ti. E aqueles, Pai, que porventura os seus dias ainda devem ser prolongados, que saiam de lá para glorificarem o Teu santo nome. Neste momento eu também quero te pedir, de forma especial, por cerca de 281 famílias de pastores batistas que neste momento estão sofrendo porque perderam esses homens chamados de pastores. Essa é a informação que nós temos, que nos foi repassada. 280 pastores já faleceram. Desses 280, na verdade 281, 280 eram filiados. O que me leva a crer que nós já tivemos mais de 300 pastores batistas que foram acometidos e ceifados em suas vidas por conta do Covid-19, porque existem pastores que não estão filiados. Então é mais difícil de nós sabermos essas informações. Eu sei que muitas dessas famílias estão sem esperança. E como eu já até comentei aqui, quando a morte chega, e às vezes de forma prematura, acontece que algumas crianças que confiavam tanto em Ti, começam a achar que Tu não tens o poder, porque os seus entes queridos foram levados. E nós, como somos maus, temos a semente do ateísmo dentro de nós. Eu te peço que as crianças que ficaram sem os seus pais pastores possam ser poupadas de qualquer incredulidade que a tristeza possa plantar em seus corações. Eu te peço que essas crianças sejam cuidadas por pessoas que de fato o Senhor colocará em suas vidas, para que ao final da vida de cada um aqui na terra, elas possam entender que durante todos os momentos que passaram, o Senhor as guardou de todo o mal. Eu quero te pedir que console os corações das viúvas e dos órfãos desses pastores que tiveram que partir, porque foi a Tua vontade que isso acontecesse. Nós continuamos confiando no Senhor. Eu te peço que renove a cada dia as nossas forças para continuarmos Te servindo neste mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, como eu ainda faço parte do Conselho da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, eu faço parte do grupo da Ordem que estão as autoridades da Ordem do Brasil, que são os membros da diretoria, do Conselho Nacional e de todos os estados que eu faço parte. Então a gente tem acesso a essas informações que muitas pessoas não têm. E
Em 3 semanas, a informação que nós tivemos hoje, 9 pastores da seção Batista Pernambucana faleceram de coronavírus. 9 pastores em 3 semanas. Ontem o pastor Miqueias faleceu, que era um pastor conhecido por lá também. E conforme eu citei na oração, 281 pastores, desses 281, 200 eram filiados. A gente tem pastores filiados e não filiados. Nós temos cerca de 14 mil pastores batistas hoje, filiados na ordem dos pastores. Então, esse número de pastores que faleceram foi cerca de 2% dos pastores que nós temos batista filiados no Brasil. Vamos lá. O texto que nós acabamos de ler aqui é um texto muitíssimo interessante, apesar de Paulo não ter dedicado muito tempo para escrevê-lo. E quando eu vinha de casa, eu vinha meditando sobre esse texto, sobre aquilo que eu tinha estudado acerca dele. E eu vinha meditando sobre o seguinte fato, daqui a pouco vocês vão me entender o porquê disso. Eu já comentei aqui com os irmãos sobre o meu contexto familiar. O meu pai tem cerca de 73 anos de idade, a minha mãe tem 60 e alguns anos de idade. Eu tenho vários irmãos, e desses vários irmãos que tenho, apenas uma irmã frequenta a Assembleia de Deus. O restante não fazem parte de uma igreja. Mas principalmente os meus pais não vão para nenhum tipo de, ou não frequentam nenhum tipo de templo ou de ambiente religioso. Por isso, e também pelo fato de eu ter saído muito cedo, não ter morado com eles. Então, a minha vida foi morando com outras pessoas, eu estabeleci laço com outras pessoas e acabei perdendo os laços de uma criança que cresce com os seus pais. Nesse período de minha vida, graças a Deus, o Senhor me encontrou e eu pude estabelecer alguns laços com pessoas que fazem parte do contexto cristão. Fui ordenado ao ministério pastoral com 23 anos de idade e logo após ser eu diria que consagrado ao ministério pastoral, e também um pouco antes eu comecei a conviver com uma igreja. Quando eu cheguei aqui no Pará em 2005 com 20 anos, eu comecei a trabalhar numa congregação. Então, de alguma forma, eu comecei a ter laços mais diretos com as pessoas. Até agora parece que não está batendo a coisa aonde eu quero chegar, mas vocês vão entender. Quando eu olho para esse texto, o que eu percebo e que eu vinha meditando? A maioria das coisas sobre a minha vida, quem sabe é a igreja, ou foram as igrejas que eu convivi. Na verdade, os meus pais não sabem muita coisa sobre a minha vida. Eu acho que praticamente nada, a não ser as informações que muitas vezes eu levo para eles. Esse texto aqui vai nos dizer uma coisa que é muito interessante. Na verdade, o objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever esta passagem, é dizer que a igreja é a família do pastor. Então, nesse sentido de contexto familiar, a minha meditação é a conclusão que Paulo coloca aqui para Timóteo. Eu tenho mais ligação hoje com as pessoas que eu pastoreei ou pastoreio do que contato com a minha própria família, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Parece que em termos práticos isso passou a fazer parte da minha vida. Quando eu tenho algum problema, eu não ligo para o meu pai e digo, olha, eu estou com esse problema. Inclusive, desde cedo eu comecei a entender o seguinte, que qualquer problema que eu tenha no ministério pastoral, o meu pai e a minha mãe não precisam saber, principalmente porque eles não são convertidos. Então, eles não sabem de nada. Eu posso estar morrendo, o irmão da igreja pode colocar uma arma na minha cabeça em uma assembleia e eu não ligarei para o meu pai depois para dizer para ele que isso aconteceu.
E aí Paulo vai e coloca para Timóteo isso aqui: não repreenda o homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda pureza. Paulo está dizendo mais uma vez: Timóteo, essas pessoas que você pastoreia, agora são a sua família. Não sei se vocês perceberam, Paulo fala sobre, com exceção das crianças, ele fala sobre todas as faixas etárias da igreja e sobre o relacionamento do pastor Timóteo. E a visão que Paulo tem sobre aquilo que ele está dizendo é essa: Timóteo, a igreja é a sua família. Mas prosseguindo, eu também vinha meditando sobre isso. Quase sempre nós não conseguimos delimitar e entender o relacionamento entre pastor e ovelha, já usando o termo que frequentemente a gente utiliza. Em alguns ambientes, o que eu consigo perceber é que o pastor é uma espécie de ser de outro planeta. Ele tem superpoderes, as pessoas pensam assim. Parece, por exemplo, que ele é imune a sentimentos e críticas, e eu diria, para alguns indivíduos, esses pastores são um super crente. E, inclusive, alguns indivíduos não oram pelos seus pastores. Eles acham que o pastor tem obrigação de orar por eles, porque o pastor é mais crente do que todo mundo. Já em outros ambientes, o pastor, também já percebi isso, o pastor é um tirano. Ele determina o que as ovelhas devem fazer. Isso em alguns ambientes religiosos se manifesta de uma forma muito clara. Esses pastores, ou esse pastor, determina como a ovelha deve namorar, como as ovelhas devem se vestir e até mesmo como elas devem se expressar no culto. Eu já vi situações em que famílias eram proibidas até de ter um aparelho de TV em casa. Por exemplo, eu me lembro que quando saí de Viana em 2005, uma igreja muito famosa determinou, através de determinação do seu pastor, que até mesmo os noivos da igreja não poderiam nem pegar na mão, porque isso poderia dar vazão aos desejos da carne. A igreja decidiu isso através da figura do seu pastor. E o interessante é que nesses contextos, o pastor manda e as pessoas obedecem. E essa igreja é a igreja maior da cidade, talvez a igreja maior do Maranhão. Ele é inquestionável, embora não tenha resposta para todos os questionamentos. Quem me disse isso foi uma menina que cresceu em uma igreja dessas, muito tradicional, onde ela ia para a escola com um vestidão lá no pé e com a manga até aqui. Imagine só uma adolescente indo para uma escola estadual vestida dessa forma. Ela terminou o ensino médio, conheceu uma pessoa que era minha ovelha, começou a fazer alguns questionamentos. A menina que era minha ovelha respondeu algumas coisas e disse: olha, se você quiser saber mais, procure o meu pastor, eu te apresento o meu pastor. E essa menina começou a conversar comigo, e nas muitas conversas que nós tivemos, ela disse isso, que do contexto religioso que ela vinha, o pastor é inquestionável, embora não tenha resposta para os questionamentos. Estes dois versos descrevem de forma profunda como precisa ser o relacionamento entre o pastor e a igreja. O pastor, segundo o que Paulo vai dizer para nós, deve agir com a igreja como se fosse a sua família. E, de uma forma muito clara, Paulo já está dizendo que a igreja deve agir com o pastor como se fosse a sua família. Por isso, a igreja é a família do pastor.
O primeiro destaque que fazemos sobre isso é o que Paulo diz quando ele inicia o texto: os homens mais velhos devem ser tratados com o respeito de um pai. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, mais uma vez: os homens mais velhos devem ser tratados com o respeito de um pai. Ele diz: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. O irmão Wagner, quando fez a exposição do texto anterior, o que diz o texto anterior? O texto anterior fala sobre a igreja não desprezar a mocidade de Timóteo. E uma vez, quando eu fui fazer a exposição desse texto, eu era muito mais novo ainda, na casa dos 25 ou até mesmo menos, eu estava dizendo para os irmãos, disse para os irmãos o seguinte, que a carta foi endereçada a Timóteo. E antes da igreja, o próprio Timóteo não deveria, eu diria que aceitar que as pessoas da igreja desprezassem a mocidade dele. Ele, como figura pastoral, ele deveria ter a autoridade de um servo de Deus e não permitir que isso acontecesse. Ele também iria ler a carta e a igreja iria ouvir que não deveria praticar isso. O interessante é que os tempos se passaram e isso continua acontecendo. Hoje conversava com um pastor amigo meu sobre um recém-formado e recém-consagrado pastor que eu não sei se ele cometeu a desgraça de voltar para a igreja de origem. E ele voltou para a sua igreja de origem, começou a pastorear a igreja, e ele não durou mais do que 1 ano e alguns meses. Por quê? Todas as vezes que tinha algum problema na igreja, chegava um grupo de irmãos e diziam assim para ele: olha, nós conhecemos você, eu fui o teu professor de escola bíblica dominical, e agora só porque tu foi lá para o seminário, estudou teologia, tu acha que tu é melhor do que a gente aqui? Ou tu tem uma autoridade maior do que a que nós temos? E o jovem não aguentou. Vocês conhecem ele. Na primeira oportunidade ele caiu fora desse ministério. Eu ouvi isso e lembrei do que Paulo disse a Timóteo. Timóteo não deveria permitir. Timóteo, a vez que eu fui pregar sobre esse texto, provavelmente tinha uns 40 anos de idade, só que na cultura judaica, o cara era considerado jovem até mais ou menos com essa idade de 40 anos. Então o texto fala sobre Timóteo, sobre ele não deixar, não permitir, ninguém lá desrespeite, não aceite, ou não aceite a tua mocidade. E aí Paulo, o irmão com certeza expôs o texto aqui para os irmãos, e agora Paulo fala sobre Timóteo nesse sentido. Então Timóteo iria enfrentar algumas dificuldades com alguns irmãos da igreja mais velhos. E talvez esses irmãos da igreja iriam desrespeitar a mocidade de Timóteo, mas nem por isso ele deveria agir como um tirano. Quando ele olhasse para esses homens, Paulo diz: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse o seu pai. No mundo antigo havia a defesa, isso era muito comum, a defesa de que os mais novos deveriam ter um respeito pelos mais velhos. Isso eu me digo ao mundo mais antigo do que o mundo que boa parte de vocês viveram. Por exemplo, Aristóteles dizia dentro daquele contexto: também deve-se render honras a todas as pessoas maiores de acordo com sua idade, levantando-se para recebê-los e lhes buscando assento e demais. Chegou um idoso aqui no nosso ambiente, estamos batendo papo, eu sou o mais novo, eu tenho que me levantar para recebê-lo, e ao recebê-lo, eu vou buscar uma cadeira e coloco para ele sentar. Era assim que os gregos pensavam a figura do homem idoso. Aristóteles escreveu isso. Cícero, por outro lado, diz assim: portanto, é o dever do homem jovem demonstrar deferência para com seus superiores, vincular-se ao melhor e ao mais digno deles,
para receber o benefício de seus conselhos e influência. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: levante-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Isso está em Levítico capítulo 19, versículo 32. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5 diz da mesma forma: jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Há duas profundas verdades, eu diria profundas verdades nesse verso. Os mais velhos também podem ser repreendidos por um pastor. Isso nós precisamos concluir, por um pastor mais novo. Porém, o pastor precisa repreender com cuidado esse cidadão. E Paulo está lembrando mais uma vez, num ambiente em que às vezes o pastor que é mais novo, as pessoas olham para ele de cima para baixo, não é por isso, ou isso não lhe dá as bases para que ele possa exercer um papel de tirania com a igreja. Às vezes a gente discute o seguinte, que não existe justificativa para pecados ou para nada, mas constantemente a gente tenta justificar. Dentro de um casamento, por exemplo, às vezes o cônjuge faz alguma coisa e no futuro a gente faz alguma outra coisa. E às vezes quando a pessoa vai nos repreender por aquilo que fazemos ou que fizemos, a gente diz: mas tu fez isso. A gente geralmente usa esse padrão. Quando se trata de um bandido, a vítima da sociedade, alguns de nós dizem: não, mas isso não justifica. Mas às vezes a gente está tentando justificar nos nossos lares as falhas que cometemos, acusando o outro daquilo que fez. Aqui Timóteo poderia utilizar da mesma base. Se estão desrespeitando a minha mocidade, e se esse desrespeito vem justamente por parte dos mais velhos, então, quando o mais velho vacilar, eu vou arrebentar com ele. Paulo diz: não é assim. Mais uma vez, Paulo está dizendo que um homem mais velho precisa ser repreendido, ou ele pode ser repreendido por um pastor mais novo, mas Timóteo deveria olhar para esse homem como a figura de um pai, porque a igreja é a família de Deus. A repreensão não pode ser em um tom áspero, essa que é a ideia, ou severo, essa ideia que Paulo transmite a Timóteo através da palavra grega. E, ao invés de ser áspera, precisa ser de encorajamento. A palavra que Paulo utiliza aqui é uma palavra grega que nós já citamos aqui algumas vezes, chamada paracaléu, que no grego clássico significa chamar para dentro. Chamar para dentro. Xenofontes usava essa palavra para se referir dessa forma. Então ela tem esse sentido de eu repreender alguém, mas eu estou repreendendo essa pessoa para que essa pessoa continue andando do meu lado. Aquilo que ela está fazendo de errado, de alguma forma está fazendo com que ela ande em uma direção diferente da minha. E se eu sou pastor dessa pessoa e ela está fazendo algo que não é de acordo com a vontade de Deus, é como se ela estivesse andando na direção da porta da igreja para o mundo. Então eu vou repreender essa pessoa de forma em que eu estou chamando ela para dentro. Ela está retornando à sã doutrina, à realidade da vida espiritual. Em algumas raras citações, essa palavra significava falar palavras de consolo a alguém que passava por luto. Então Paulo está dizendo para Timóteo que o pecado, ao ser tratado de forma pessoal, precisa ser feito dessa forma, onde esse indivíduo vai tratar esse indivíduo também com o objetivo de trazê-lo à verdade espiritual, e não de exercer um poder de tirania sobre a sua vida.
Todas as vezes que a palavra é utilizada em tom de consolo, essa palavra aqui, tem nota exortativa do indivíduo que deve se comportar de forma apropriada no meio da tristeza. É essa ideia que a palavra transmite no contexto do Novo Testamento. Mais uma vez, Paulo destacou que um jovem pastor que corre o risco de ser desrespeitado pela igreja que ele está pastoreando, pelos mais velhos dessa igreja. Ele diz para Timóteo que Timóteo não deveria deixar que isso acontecesse, já que ele faz um contraponto. Há a possibilidade, mais uma vez, de um jovem pastor ser impaciente ou muito duro com os anciãos da igreja. Como dizem os jovens aí, há a possibilidade desse jovem pastor ser um bossa contra os mais velhos. É claro que Paulo entendia o seguinte: o jovem tem uma dinâmica diferente. Ele vem de uma geração diferente. Às vezes o jovem quer avançar numa direção, entretanto os mais velhos acham que devemos ir em outra, e aí os conflitos surgem justamente dessas diferenças. E aí o que acontece é que às vezes o jovem pastor quer se valer de sua autoridade para atropelar as oposições, e aí Paulo vai dizer: não é assim. Trate os mais velhos da igreja como se fosse seu pai. Como é que você trata o seu pai? Eu pensei em fazer uma dinâmica com vocês aqui que eu acho que seria interessante, mas eu decidi não fazer por conta de algumas questões e principalmente porque eu não sabia se eles iriam me atender. Deu vontade de chegar aqui na frente, neste momento, tirar o celular do bolso, ligar para o meu pai, para algum de vocês conversar com ele e perguntar alguma coisa sobre mim. Eu acho que seria interessante, talvez acabaria com a minha vida, né? Oh, seu Zé, eu conheço o seu filho, aquele que é pastor, o Francinaldo Viegas. Me fale algo aí em poucos minutos sobre o seu filho. Eu acho que seria interessante. O texto está dizendo: trate o homem mais velho da igreja como você trata o seu pai. Porque na figura paulina e inclusive na teologia bíblica, nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus. O pastor de uma igreja local faz parte da família dos irmãos e os irmãos fazem parte da família do pastor. Segundo tópico, é só uma pequena frase também: trate os jovens como a irmãos. O que Paulo está dizendo? Se, Timóteo, a igreja é a tua família, os homens de sua geração devem ser tratados com a igualdade de um irmão. Com a igualdade de um irmão. Outro risco que o pastor corre é achar que ele está acima dos jovens de sua geração. E dessa forma, ao invés de ser um humilde pastor, eu penso que é o que Paulo está pensando aqui e escrevendo a Timóteo, ao invés dele ser um humilde pastor que ama e cuida de suas ovelhas, é um tirano e egoísta. Paulo pensou dessa forma e advertiu Timóteo para que ele andasse na direção correta, porque corremos o risco, porque somos pecadores, de olharmos para aqueles que estão em uma posição semelhante à nossa e dizer: eu já alcancei pelo menos aqui na igreja, um patamar mais alto do que você, então eu vou te olhar de cima para baixo. Em 2014, eu estava conversando com um jovem, membro de uma igreja batista aqui, e eu não sei o que eu estava conversando com ele. Eu tive poucas oportunidades de conversar com esse jovem durante a minha vida, no período que eu estou aqui. E em 2014 a gente estava batendo um papo via Facebook, e ele disse para mim: pastor, eu respeito muito você. Eu gostaria de chegar onde você chegou, a lugar nenhum,
com a idade que você tem. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Primeiro, eu não achava que eu estava em algum lugar, mas ele achava que pelo fato de, naquela época, eu ser um jovem pastor que estava ensinando as pessoas aquilo que a palavra de Deus lhes diz, eu já tinha chegado em um patamar muito mais alto do que ele. Mas não é só por isso que eu estou falando para os irmãos. É como o pastor está sendo observado. Eu tive pouquíssimas oportunidades de ter um diálogo com aquele jovem. A última vez que eu o vi pessoalmente foi em uma assembleia das igrejas batistas do Pará, lá em Tucuruí. Nós ficamos no mesmo local, dormindo. E poucas vezes nós batemos um papo ali. E aí, de repente, passa-se alguns anos, a pessoa vem e diz isso. Eu digo, meu Deus, nós estamos, como pastores, em uma vitrine, onde as pessoas nos observam o tempo todo. Se fazemos alguma coisa que de fato é o correto e glorifica a Deus, elas muitas vezes vão assinar embaixo. Mas às vezes pode ser que estejamos sendo um escândalo para os demais. Talvez esse jovem tivesse uma certa admiração, porque era um jovem pastor que dormia numa cama ao lado no chão, um colchonete diante dele, e conversei com ele de forma. Não sei. Mas desse dia para cá, geralmente quando as pessoas me falam sobre isso, as espinhas chegam a arrepiar, porque estamos sendo observados o tempo todo. O pastor tem autoridade sobre suas ovelhas, isso é inquestionável, ele é responsável por elas, e segundo o que a palavra de Deus diz, ele vai ter um julgamento diferenciado. Segundo o que Tiago diz em Tiago capítulo 3, versículo 1, o julgamento desses indivíduos chamados pastores será com maior rigor. Porém, isso não quer dizer que esses indivíduos chamados pastores, eles estão acima das pessoas, no sentido de que ele desfruta um maior poder divino. Por isso Paulo diz, trate os jovens de sua geração como se fossem seus irmãos. Eu preferi colocar as pessoas de minha geração, por quê? Daqui a pouco eu vou estar com 50 anos de idade e eu preciso olhar para o irmão de 50 anos de idade como se fosse meu irmão. Quando eu tiver com 60 anos de idade, eu vou ter que olhar para o de 60 também. Timóteo tinha uns 40 e Paulo está dizendo, olhe para o cara de 40 e pense como se ele fosse a sua família, como se fosse o seu irmão. Não ache que porque você tem uma autoridade de um pastor em uma igreja local, você deve olhar ele de cima para baixo. E eu digo para os irmãos também que o mesmo céu que o pastor estará, as suas ovelhas também estarão. Em particular, eu quero conhecer algumas figuras ilustres, eu digo, alguns vultos históricos do Antigo e do Novo Testamento, e também aqueles que fizeram parte da nossa história até hoje. Eu teria a eternidade para conhecer essas pessoas, mas como vizinhos eternos, eu quero ter as pessoas que eu pastoreei nesta vida. São essas pessoas que eu quero ter. São essas pessoas que, vamos pensar no céu como se fosse uma cidade que tivesse muitas casas. Eu quero ser vizinhos daqueles que eu pastoreei na terra. São os meus irmãos. Paulo diz a Timóteo, olhe para esses homens como se fossem seus irmãos, no processo inclusive de repreensão. Outra frasezinha que quer nos dizer muita coisa. As mulheres idosas devem ser tratadas com respeito de uma mãe. Ele diz, as mulheres idosas, trate como a mães. Olhe para as mulheres da igreja e trate elas com o respeito que você tem pela sua mãe. Paulo sabia como Timóteo tratava seu pai e sua mãe. Ele sabia disso. E por isso ele vai chegar e vai dizer isso. Quando a gente olha para o livro de Atos, o que a gente percebe? Paulo tem um encontro com Timóteo,
ele passa a conhecer, inclusive ele vai citar em uma de suas cartas, a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo. Então ele conheceu Timóteo de perto no momento em que passou pela sua cidade. Ele sabia com certeza do relacionamento profundo e inclusive da fé que Timóteo tinha, que de alguma forma espelhava-se naquelas duas figuras, e o respeito que ele tinha pelo seu pai. E aqui ele vai dizer: trate as mulheres como se fossem as suas mães. Se fosse feita uma pesquisa para descobrir como as mães da CIB estão sendo tratadas pelos seus filhos, como é que seria o resultado? Como é que o seu filho trata você em casa? Como é que você trata o seu pai, se ele ainda está vivo, ou a sua mãe? Paulo está dizendo a Timóteo: trate as mulheres da igreja como se fossem as suas mães. Paulo diz a Timóteo que deveria ser um modelo. Logo, todos os jovens da igreja têm também a responsabilidade de tratar com respeito e dignidade os senhores e as senhoras da igreja. O pastor está fazendo isso como um modelo para os demais. O pastor deve puxar a fila, porque ele é o líder da família do Senhor naquela localidade, aqui na terra. Deus escolheu o pastor para isso, e através do seu exemplo, o que a gente vai perceber é que a igreja será um exemplo para este mundo tão pobre de valores espirituais. Por isso, mais uma vez, quando olhar-se para a figura feminina de mais idade, trate como se fosse a sua mãe, e não como um tirano. Nós temos mais uma frase: e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Ele ainda faz esse destaque. Então, o que Paulo diz aqui por último é que as mulheres de sua geração, Timóteo, ou de minha geração, devem ser tratadas com a igualdade e respeito. Como irmãs, igualdade, e com respeito, pureza. O jovem pastor Timóteo teria também, é o que nós olhamos para esse texto e percebemos, que olhar para as mulheres de sua idade como se fossem as suas irmãs. Mas o tom é diferente quando Paulo falou anteriormente sobre os jovens da mesma idade de Timóteo, os jovens do sexo masculino. O olhar como irmão é porque a minha irmã, eu não olho com um olhar em tom lascivo ou em tom sexual. É por isso que ele diz que deve ser olhado ou enxergado com igualdade, mas também com pureza. Eu tive um pastor muito conhecido desse estado, embora não seja deste estado, ensinava para a gente na aula de ética pastoral, que o pastor deve ter cuidado com as 3 barras. Ele dizia que o pastor deve ter cuidado com a barra de ouro, não roubar o dinheiro da igreja, ele deve ter cuidado com a barra do tribunal e a barra da saia. Na linguagem de um pernambucano, pastor Elias Teodoro, nordestino, isso resume tudo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, Paulo vai dizer: tenha cuidado. A jovem de sua idade, pastor, deve ser tratada com igualdade, mas também com respeito. Olhe para ela como se fosse a sua irmã. No olhar pastoral para uma irmã ou para a sua irmã, a não ser que o cidadão seja tão pervertido que não deixe passar sexualmente nem a sua irmã, acontece isso nessa nossa sociedade podre, a não ser um ser humano normal, deve olhar para as mulheres da igreja de sua idade com esse tom de respeito. William Berkeley, comentando esse texto, diz assim: deve-se reservar o amor para uma pessoa. É algo temível que o físico domine a relação entre os sexos e que um homem não possa olhar a uma mulher sem pensar em seu corpo, ele diz. Deve existir uma fraternidade
de mente e de coração entre o povo de Cristo, limpa de todo desejo e assegurada pela classe mais alta de mútuo amor cristão. Esse é um comentário sobre esse texto, sobre a figura do pastor Timóteo. E com isso, mais uma vez, Paulo escreve dessa forma para tratar um problema. Timóteo, primeiramente, estava tendo dificuldades ao ensinar a igreja. Alguns indivíduos olhavam para Timóteo e diziam: Timóteo, tu é muito jovem para ser nosso pastor. Tu ainda não é um ancião, tu não és um presbítero, tu é muito jovem. A gente não vai aceitar isso porque você não tem autoridade de um presbítero. E ele estava desestimulado. E Paulo diz: olha, seja macho, não permita que as pessoas desprezem a tua mocidade. Então seja macho, a carta é para ele. Mas também diga para a igreja isso. Igreja, não permita isso, não faça isso, não despreze a mocidade de Timóteo. Mas nesse meio, em que os sentimentos estavam acalorados, poderia surgir a figura de um tirano. E Paulo diz: não seja um tirano com essa igreja. Olhe para todas as faixas etárias como a figura de que essas pessoas de fato fazem parte de sua família. Eu fiquei, antes de terminar, pensando por que as crianças ficaram de fora. A resposta é que as crianças ficaram de fora mais uma vez, porque quem repreende as crianças são os pais. Segundo a Bíblia, quem ensina os filhos no caminho que devem andar não é a igreja e não é o pastor, são os pais, que são os responsáveis. Mas o que depende do contexto igreja, principalmente do pastor, está aqui. A igreja é a família espiritual do pastor. Então, esse texto foi escrito a um pastor, de como esse pastor deveria olhar para a igreja. Mas eu acredito que ele tem aplicabilidade também para todos nós. Pode ser que o Senhor chame alguém que está aqui ainda para o ministério pastoral. Então essa pessoa está aprendendo isso aqui. Como é que ele deve agir com os demais irmãos quando ele for pastor. Aqueles que não forem chamados para o ministério pastoral, estão aprendendo com esse texto de que o pastor é um membro importante da família de vocês. Então deve ser tratado como vocês também tratam os membros de sua família. Baixemos as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós. Com a maior clareza que eu pude trazer, diante da minha indignidade por conta dos pecados, mas também diante da incapacidade intelectual. Apesar dessas duas dificuldades humanas que tenho, apesar disso, Teu Santo Espírito, eu te peço que haja na vida dos Teus servos, para que consigam compreender aquilo que foi exposto, principalmente essa figura que a Tua palavra transmite para nós. O pastor não deve ser um tirano. O pastor não foi chamado para ser um tirano, para exercer um domínio déspota sobre o teu povo. E que a tua igreja também consiga olhar para a figura pastoral, não digo apenas eu, mas todos aqueles que o Senhor vocacionou para esta obra como um membro importante de sua família. A igreja é a família do Senhor. E nessa família, o Senhor escolheu pessoas com capacidades diferentes, para que essa família funcione de acordo com a tua vontade. E a figura pastoral é uma delas. Eu te peço que nos ajude, Pai, a entendermos isso, porque o entendimento desse texto de forma correta faz com que a igreja caminhe de acordo com a tua vontade para a sua vida. Que o relacionamento equilibrado entre o pastor desta igreja que sou eu
juntamente com os demais membros, com aqueles que fazem parte da tua família, que é a família CIB, possa ser tão maravilhoso, tão espiritual, tão bíblico, que possamos crescer a cada dia para a glória do teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.